Bom, uma outra maneira de precificar um projeto de arquitetura é a gente executar uma estimativa de preço com base na realidade de mercado e a realidade do escritório, tá? Mas o preço, no final das contas, o conceito dele é que ele é a soma dos custos diretos orçados para cada serviço, seja qual for a etapa, né, ou a quantidade de serviço, mais os custos indiretos, margem, custo financeiro e os impostos. A gente não pode esquecer nada disso, tá? Senão a gente paga do nosso bolso literalmente, a gente paga para trabalhar. De qualquer maneira, o, quem determina o preço do serviço é o mercado, ou o nicho de um mercado, ou um cliente. No final das contas, né, é quem está pagando. Tá? Quem orça o preço, quem orça uma proposta, é o profissional. Então, assim, nada disso, eu só posso pagar isso. E o profissional, eu quero isso. Entre eu só posso e eu quero, existe toda uma negociação, que é até um assunto paralelo, transversal dessa disciplina, que a gente tem que ter um poder, tem que se capacitar nessa técnica, tá? O profissional ele tem que ofertar um produto de qualidade. Não dá para você reduzir o custo e comprometer a qualidade, porque no final das contas você está comprometendo a sua própria existência no mercado. Tudo bem? Então, assim, e esse produto ele tem que ser rentável para o escritório. Não existe um serviço que você vai pagar para trabalhar. Eu vi muita gente fazer isso. Não, vou começar assim pagando para trabalhar, porque depois, cuidado com isso. Tá? Muito cuidado com isso, que isso pode comprometer a sustentabilidade do seu escritório. Então, assim, o produto tem que atender os princípios do escritório e tem que estar adequado ao preço do mercado. Tá? E, sem dúvida, é, entra aí essa tal negociação, totalmente vinculada ao sucesso do resultado desse contrato. Então, não se deve reduzir o preço do serviço para se atender ao mercado a um cliente específico. Você tem que manter a sua linha, tem que manter literalmente o seu valor, tá? E deve se propor um serviço adequado ao mercado. Isso a gente não pode esquecer, tudo bem? Então é fundamental que a firma ou a empresa ela permaneça no mercado, se mantenha no mercado, conquistando, claro, novos clientes, identificando novos nichos, tá? E a permanência do escritório no mercado depende de um esforço contínuo, tá? Que vai tangir aí a qualidade, produtividade, competitividade e a própria permanência dele nesse mercado. Então o cliente, ele passou a ser foco na produção. Ele tem que ser atendido. Os requisitos dele precisam ser atendidos. Não dá para a gente achar que você sabe melhor do que o cliente o que ele quer. Tá? A gente realmente tem uma visão de arquiteto, mas é o cliente que tem que ser atendido. Isso muitas vezes perpassa por uma relação aí, por uma inteligência emocional e psicológica de atendimento ao cliente. Tá? Então você tem que saber de fato o que ele precisa. E o seu produto tem que ser confiável, tem que estar no prazo, tem que ser acessível no âmbito do valor do preço e tem que ser seguro. Você não pode, por exemplo, ignorar algum requisito legal. Você não pode entregar um serviço que não está de acordo ou não estar conforme com algum requisito legal, seja qual for esse requisito, bombeiro, prefeitura, dentre tantos outros. Tá? E a produtividade basicamente é o preço que você pratica menos os custos que você vai ter. Quando a gente fala em custo, a gente fala custo direto, indireto, mais os impostos. Quanto maior a diferença entre esse preço e os custos, mais você vai lucrar. Tá? E o preço do serviço é determinado pelo mercado, quem calcula é o profissional, ele não pode calcular da cabeça dele, e os custos estão relacionados ao gerenciamento do fazer acontecer. Então, e a competitividade no meio disso tudo significa ter uma maior produtividade se comparado com os concorrentes. Por isso que, por exemplo, o BIM ele se enquadra muito bem nisso, porque você é obrigado a desenvolver bem esses seus produtos. Ou seja, conseguir produzir o serviço do escritório com uma relação muito boa de preço e custo. Falando em custo, a gente tem custo direto e custo indireto. Custo direto, a gente tem que orçar para cada serviço. Indireto, eles são definidos por índices, tá? Por indicadores. Os diretos, a gente está falando ali, ó, mão de obra, que é o principal, salário, encargo social, etc. E os demais, a gente está tratando de consultores subcontratados, cópias, maquete, comunicação, transporte, veículo, hardware, software,
material de consumo, passagem, deslocamento diária, seguros, comissões, dentre vários outros, tá? Então esses são os, né, os diretos que a gente tem que ficar muito atento. Quando a gente pensa em custo de mão de obra, a gente pensa no tempo, tá? Que é uma unidade de tempo e a gente tem calculado por níveis de hora homem, homem-hora. Isso é muito comum no mercado. Então, nessa metodologia, o que a gente faz é considerar uma hora homem, um homem-hora, né? A gente considera uma pessoa trabalhando durante uma hora. Então, exemplo, se a gente tem 10 horas de trabalho, a gente está falando de uma pessoa que trabalhou 10 horas, ou então de duas pessoas que trabalhou 5 horas, tá? Ou então de outras variações. Sendo que esse custo HH, a gente tem um indicador aí, tem um índice que é fixo, a gente vai relacionar o salário que essa pessoa vai pagar dividido por 175 horas trabalháveis em um mês, considerando segunda a sexta, não incluindo final de semana, com a média de 41 horas semanais. Tá? Isso é um índice que a gente utiliza para isso. Então, assim, cada pessoa que trabalhe custa por hora do seu trabalho a sua retirada mensal, né, dividido por R$ 175. Então, cada pessoa vai ter um custo hora-aula diferente. Cada escritório vai ter um custo diferente, vai ter um honorário diferente. Tudo bem? Então, esse critério adotado, ele é adotado universalmente para se quantificar as horas de serviço profissional. Então, a partir da quantidade de horas de trabalho necessárias para elaborar um desenho no formato A1, que aí já é outro formato de atividade, com base na realidade do seu escritório. Tá? Então, ó, para se quantificar H de um serviço, elabora-se um índice, que aí é uma tabela que tem uma relação ali de desenho, uma relação de hora trabalhada, quantidade de trabalho, enfim, para cada cliente. Então você tem ali, ó, a quantidade de desenhos, o tipo de serviço, a quantidade de hora homem-hora por documento e essa quantidade total por serviço. Tá? E quais são as instruções de preenchimento? Primeiro, com o índice dos documentos técnicos, formata-se a quantidade de serviço. Preenche o cabeçalho com os dados de serviço a ser orçado. Na coluna quantidade, você indica quantos desenhos estão previstos. Na coluna descrição do serviço, você descreve a forma detalhada com que o serviço vai ser executado. Na coluna quantidade HH por documento, você estima ali, você define ali a quantidade maior que 1, claro, a ser utilizada, e o total é a soma dos previstos anteriormente por índice, tá bom? E claro, não precisa falar, cada escritório ele vai definir ali a quantidade de HH de acordo com a complexidade e conhecendo a sua equipe. Para se tornar competitivo, o profissional tem que tentar produzir o documento com o mínimo de tempo gasto. Nesse caso, hora homem, homem-hora. A gente tem uma planilha de referência de quantidade de HH por desenho ou outro documento. Isso é muito é referência, equipe, com base numa lógica de CAD, às vezes. Assim, quando a gente começa a pensar em BIM, a gente tem que repensar essa planilha, tem que repensar esse formato de quantificação, tá? Mas a gente pode utilizar isso daí numa boa, pelo menos no primeiro momento, já que você, quem está começando no mercado, não tem essa referência. O correto mesmo é você ter a sua própria referência, tá? É o que eu estou falando aqui. Cada escritório tem que medir essas quantidades, tem que saber da sua realidade.